Deus abençoe a todas vocês. Chegamos aí a mais uma live, agora para planejarmos o mês de dezembro. E para que seja um mês abençoado e venhamos alcançar o nosso objetivo, vamos fazer uma oração? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, apresentamos, meu Pai, essa live ao Senhor e pedimos que o Teu Espírito possa falar com cada uma de nós nesse momento, qual é a Tua vontade para o trabalho com as crianças de nossa igreja. Meu Pai, cada uma das Tuas servas representa uma igreja, representa um grupo de crianças, meu Pai, na qual o diabo tem sorrateiramente, muitas vezes até sem que o pai perceba, ceifado a inocência, ceifado essa criança. Então, meu Deus, nos ajude a levar esse entendimento para as educadoras da responsabilidade, meu Deus, de que cada uma de nós temos de alertar, de ensinar, de ser aquele atalaia, falando da Tua palavra, ensinando sem se cansar para as crianças que têm chegado até a nossa igreja, até a nossa EBI. Espírito Santo, abre a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria para agir de forma correta, assertiva, no espírito, que quando falarmos e até mesmo chamarmos a atenção de uma criança, seja pelo Teu Espírito, meu Pai, seja para que ela possa se conduzir ao caminho correto novamente. Então nos ajude, porque esse é o nosso desejo, levar as crianças ao caminho da salvação eterna de suas almas. Então nos possua, meu Pai, nos ajude a ajudar os pequeninos da sua casa, para que o sofrimento, para que a dor seja evitada na vida dessa criança. Que saibamos passar para elas, meu Deus, como é bom, como é prazeroso você não precisar sofrer, você não precisar sentir a dor para mudar, mas já ter uma vida abençoada desde bem pequeno. Mas tudo depende da escolha que ela vai fazer. Então, nos ajude a direcionar as crianças para a melhor escolha, que é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, vamos iniciar, porque a gente tem bastante coisa hoje. Nós estamos programando o mês de dezembro. Então, no mês de dezembro, nós vamos ter um mês diferenciado, né? Como eu já dei um alerta aqui para vocês, publiquei, nós vamos ter um mês de férias, né? Que geralmente é ali dezembro e meio que de janeiro. Nós vamos ter meses bem de forma com que as crianças possam ter um bom aproveitamento em tudo que eles vão participar na EBI. Então, tome nota certinha, presta bastante atenção e entenda, sobretudo, o objetivo que nós temos com esse mês de dezembro e janeiro, para que você haja aí na sua EBI com as crianças de forma assertiva, tá bom? Então, vamos lá. Antes de falar do mês de dezembro, eu queria dar uma relembrada aqui a respeito do mês de novembro. Nós ainda estamos finalizando aqui, né? Temos ainda mais 2 aulas do mês de novembro. Nós estamos falando nessa semana sobre o equipamento mais poderoso, que é o temor. Então, durante o mês de novembro, nós falamos sobre a segurança na aventura. Nós falamos sobre como se manter seguro, assim como você, quando vai participar de uma aventura, vai subir uma montanha, vai fazer um treino de bike ali, de skate, você precisa do quê? De um equipamento de segurança para evitar que você se machuque. Nós, na nossa jornada com Deus aqui na Terra, até o céu, até a vida eterna, existem equipamentos que nos mantêm seguros.
Então, nós falamos na primeira semana sobre manter a distância, sobre ser prudentes, né? E colocamos ali falando sobre as 10 virgens, aliás, não falando das 10 virgens, vai ser agora em dezembro, mas nós falamos sobre a prudência, sobre examinar tudo o que você vai fazer e evitar o mal. Então, se parece ser ruim, opa, eu não vou me aproximar. Existem, dependendo do temperamento de cada pessoa, existem aqueles que são afrontosos, né? Que eles, não, eu vou para cima. Existem aqueles que já são mais cautelosos, que pensam. E é essa postura que o Senhor Jesus nos ensina, a ter o quê? Prudência, a evitar o mal. Então, quer dizer, se o amigo já foi por esse caminho e caiu e se machucou e teve um problema nesse caminho, eu não vou passar por esse caminho. Eu vou fugir dele, já vou procurar outro caminho, né? Então, na primeira semana nós falamos sobre fugir do mal, nós falamos sobre o poder do não. É um equipamento na qual nós, tanto as crianças como nós, temos que usar, inclusive, é o que está sendo ensinado, né? Agora, no mês de dezembro, sobre a fogueira santa no Getsemane. Então, é o poder de você dizer não para si mesmo. Mesmo que você queira, mesmo que pareça ser bom, mas se tem algum vestício ali de que pode dar errado, diga não para as suas vontades, para os seus desejos. Então, o equipamento do não, ele é um equipamento muito importante para que possamos ter uma vida com Deus e cair menos, errar menos, né? Porque na nossa vida, na nossa jornada, nós vamos errar, porque nós somos seres humanos, mas se nós sabemos administrar o nosso eu, administrar o nosso coração, colocando ele no lugar dele, nós vamos errar menos, consequentemente, vamos sofrer menos. Falamos sobre o equipamento do perdão, é um equipamento muito importante. Quantas crianças aí hoje têm ódio, têm raiva por alguma situação, e até pessoas que já até cresceram, já são adultos, mas carregam uma mágoa, um rancor de algo que aconteceu na infância. E a gente sabe que se você não perdoa, você não é perdoado. Então, nós quem erramos tanto aqui na Terra, nós precisamos saber perdoar, porque sabemos que precisamos do perdão de Deus. E estamos falando sobre o temor, é o equipamento mais poderoso, porque quem tem temor a Deus, ela sabe dizer não para as vontades dela, ela sabe perdoar, porque ela não quer aborrecer a Deus, ela sabe fugir do mal, porque ela tem temor, ela não, eu vou desagradar o meu Deus se eu for por esse caminho, onde eu já vi que teve pessoas que se deu mal por ele, então eu que não vou ir por ele, seguir por esse caminho. E o coração novo, que nós vamos falar na próxima semana. Então, nós precisamos, para que nós tenhamos o temor, para que nós tenhamos tudo isso, nós precisamos buscar um novo coração, que é o coração de Deus. Para que nós possamos nos manter nessa jornada, nós temos que ter o coração de Deus, que é um coração espiritual e não carnal, e não um coração que faz só o que quer, na hora que quer. Não, mas é um coração espiritual. Com esse tema, nós envolvemos, quem assistiu a live passada, lembra que eu falei que era para nesse mês a gente falar muito sobre mídias sociais, sobre redes sociais, sobre internet, sobre jogos, sobre pessoas que as crianças conhecem online e começam a ter amizade e trocar segredos e figurinhas e conversas, que isso é algo que pode o quê? Fazer mal para elas, então a gente tem que evitar, né? E não, eu vou testar, não, eu quero testar, comigo não vai ser assim. Então, nós ensinamos muito isso durante esse mês. E até ontem nós tivemos os Guardiões do Templo, que também foi sobre isso, né? A aparência que é, mas não é. Coisas que nós vemos na internet que parece uma coisa, mas não é aquilo. A gente fica até perdido hoje quando você abre ali o Instagram, o Facebook,
eu falo esse porque é onde eu tenho mais acesso, e você vê coisas, você fica assim, será que isso é IA? Será que isso é verdade ou será que é mentira? Quer dizer, é uma rede de mentiras. Então, por isso que não é um ambiente apropriado para nós. E até quero usar o exemplo, ontem uma educadora que nós temos aqui no templo, e ela tem 3 filhos, né? E é uma educadora excelente e uma mãe excelente, uma mãe cuidadosa, uma mãe que busca proteger os filhos de todas as formas, porque ela sabe o que há lá fora de ruim. Aí ontem ela comentou comigo, dona Vivi, a senhora acredita que o meu filho mais velho, ele gosta muito de figurinhas do Pokémon. Ele e o meu marido, eles gostam de Pokémon. E eles conheceram um influencer, um YouTube. A gente até foi conversar com eles algumas vezes. Conhecemos esse influencer umas 3 vezes no encontro. E eu descobri que ele está sendo hoje processado, está até preso por causa que ele abusava de crianças. Olhem só que até falei para ela, veja como o diabo, ele é sorrateiro. Ele entra por uma brechinha muito minúscula, muito pequena. E às vezes até mesmo ela, dona Vivi, eu fui pega nisso, eu, uma mãe que tomo conta com tudo, eles não têm celular, eles não têm isso. E quantos relatos a gente ouve disso, sobre isso? Né? Há pouco tempo atrás eu tive o relato de uma outra mãe também, que o filho não tinha acesso à internet, a celular, a tablet, e de repente ela pegou com ele vendo pornografia, e ela ficou desesperada. Então veja como o diabo, ele é sutil, ele é sorrateiro, ele entra de uma forma muito muito branda, que a gente pensa assim, isso não tem nada a ver. Tem a ver. E aí a gente não percebe. Então, por isso que nós temos que ser essas atalaias e ensinar as crianças a defender, né, a sua inocência, a defender a sua fé. Isso é um ensino que nós temos que ter. E para que eles aprendam isso, eles dependem de você, educadora. Você que vai ensinar. É você que vai passar para eles o temor, que eles têm que perdoar, que eles têm que saber dizer não para a vontade dele. Eu quero jogar esse jogo. Não, mas esse jogo não é um jogo bom. Eu percebo que quando acaba, eu tô mais irritado, eu tô mais nervoso, eu tô mais briguento. Então, esse jogo não é bom. Por mais que eu goste de jogar ele, parece até que não tem nada a ver, mas eu não vou jogar. Então, isso é nós quem temos que ensinar as crianças na nossa aula. E para que você dê essa aula e eles entendam isso, você tem que estar no espírito. E você, além disso, tem que preparar a sua aula, entrando na sua aula, sabendo o que você vai falar. Amém? Bom, agora no mês de dezembro, Deus, ele é tão maravilhoso, né? Que eu fico assim pensando, ontem eu tava programando a aula de vocês, tá até aqui, ó, eu também faço meu planejamento, pensa que não, tá aqui. E eu tava programando a aula e tava pensando como que Deus, ele é maravilhoso, como que Deus faz tudo da forma com que ele quer, quando a gente deixa, né? E eu tava relembrando os temas de dezembro e tava falando, gente, olha só, os temas, tudo a ver com o que está sendo ensinado sobre a fogueira santa no Getsemane. Se fosse combinado, assim, tudo a ver, tudo que está sendo falado, a gente sempre busca ter uma preocupação, né, de andar de acordo com o que a igreja está ensinando, né? Então, como no nosso caso na IBI, a gente tem que programar com antecedência para chegar até vocês, geralmente a gente tem essa preocupação, mas será que nesse tempo vai estar se falando sobre isso? E Deus, ele sempre ajusta de uma forma magnífica, e o que mostra que realmente essa obra não é dirigida pelo homem, não é dirigida por mim, pelo Bispo Macedo, não, ela é dirigida por Deus, e ele sabe tudo, é só a gente confiar, né? E ele faz o que é o melhor para nós e para aqueles que o agradam. Então, o nosso foco
agora no mês de dezembro, quando nós estamos se aproximando do final da nossa temporada, né? As Aventuras da Alma, o nosso tema vai ser o preço do sacrifício. Então, durante todo esse mês, nós vamos falar sobre o preço do sacrifício. Quando a gente se programa, né, para fazer uma viagem, a gente faz o quê? Um planejamento, a gente vê qual o custo, qual o gasto que nós vamos ter para concluir aquela viagem. Imagina acabar a viagem num outro lugar e você não ter dinheiro para voltar, não ter. Então é isso que nós vamos falar para as crianças, que toda aventura, toda jornada, ela tem um custo. E qual é o custo da nossa jornada de vida com Deus aqui na Terra? Então, como eu falei, né, tá muito relacionado ao tema da fogueira santa. E eu gostaria que você pensasse aí, antes de nós concluirmos, eu quero que você pense aí, porque isso tem relação ao nosso tema. Alguma vez você já comprou algo e não recebeu? Comprou alguma coisa pela internet, aí você não recebeu, ou então alguma coisa ali no Instagram. Qual foi a sua sensação de comprar algo e depois não receber? Aquela sensação de ter sido enganada, né? Como que é essa sensação de ser enganada? Eu nunca passei por isso, mas quase passei. Só não passei porque Deus pôs a mão, né? Porque eu cheguei a comprar numa loja online algo, mas depois aquilo ficou ali no meu coração me apertando por eu ter feito aquilo. Geralmente tudo que eu vou comprar eu sempre peço pro meu marido, né? Ele sempre sabe o que eu vou comprar. Aliás, geralmente é ele que compra. E dessa vez eu tomei a decisão de comprar e nem consultei ele. E aquilo ficou pesando na minha mente, pesando. E quando foi no outro dia de manhã, eu falei, amor, eu comprei isso e não sei, eu tô sentindo que não tá bom. Quando ele foi ver, já tinham sacado lá da nossa conta um valor altíssimo, que aliás a gente nem tinha, né? Mas ele conseguiu a tempo cancelar ali a compra e também no banco cancelar aquela compra, né? E a gente não foi, não teve algo que a gente pagou e não recebeu. Mas eu imagino que quem já passou por isso, a sensação ou então, quando você compra algo, né, geralmente um celular que tem um valor altíssimo, aí você compra aquele celular que você trabalha para comprar, passa ali os meses pensando no seu celular, você junta, você paga aquele celular e de repente vem alguém e rouba seu celular, leva embora. A sensação ela é horrível. E é sobre isso que nós vamos falar com as crianças, sobre alguém que comprou e não levou. Então, vamos lá aqui no nosso mês de dezembro. Na primeira semana, nós vamos iniciar falando sobre o valor da alma, né? A nossa alma, ela tem um valor muito grande, é inestimável. Nada neste mundo é mais valioso do que a nossa alma, nada paga a nossa alma. E vamos usar o versículo, né? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Quer dizer, a nossa alma, ela tem um valor altíssimo que ninguém pode pagar pela nossa alma, aqui na Terra. Aqui nessa terra, ninguém pode pagar, porque ela é valiosa, por isso que nós temos que cuidar da nossa alma, nós temos que cuidar do que pensamos, temos que cuidar daquilo que falamos, com as pessoas que andamos, aquilo que nós assistimos, nós temos que ter cuidado. Para quê? Para guardar, preservar a nossa alma. Porque não adianta você estar nessa jornada com Deus e não ter esse cálculo do preço da tua alma. Porque quem tem esse entendimento não dá a sua alma por qualquer coisa. Não é qualquer joguinho de internet que vai fazer com que ele desista da sua alma, com que ele venda a sua alma. Não é qualquer amizade que vai comprar a alma dele. Não é. Ele sabe o valor.
Então é isso que nós vamos levar as crianças nessa primeira semana, fazê-las entender o valor da alma dela. Se eu sei o valor das coisas, eu não vou trocar por algo inferior. Se eu tenho ali um iPad que vale 10 mil, eu não vou trocar por um iPad que vale 100 reais, 1.000 reais. Não vou, por quê? Porque é mais valioso, não é? Então é isso que nós vamos ensinar as crianças na primeira semana, o valor da alma. Na segunda semana, nós vamos falar sobre o preço da vida eterna. Para você herdar a vida eterna, tem um preço a pagar. Nós temos que pagar esse preço. Então nós vamos usar como versículo que diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, nessa semana, na segunda semana, nós vamos falar do preço do que Deus fez, né? Deus deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Ele pagou um preço pela nossa alma. Ele tem direito à nossa alma. E vamos usar a parábola do tesouro, né? Quem quiser pode até usar o livro da parábola do tesouro, porque nós vamos falar que aquele homem, ele achou o quê? Um tesouro de grande valor, quer dizer, um tesouro que valia mais do que tudo que ele tinha. Então, o que ele fez? Ele foi inteligente, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo onde estava aquele tesouro. Por quê? Porque aquilo é precioso. E a vida eterna, ela tem um preço. Para mim receber a vida eterna, eu tenho que pagar esse preço. Assim como esse homem pagou o preço por esse campo para ter a vida eterna, eu também tenho que pagar o preço. E qual é o preço que nós pagamos para ter a vida eterna, para receber esse grande prêmio da salvação? É o que? Deixar as nossas vontades de lado. O preço que eu pago é quando eu quero falar uma mentira e não falo. Naquele momento eu estou pagando o preço da minha salvação. É quando eu estou no meio de amizades que está fazendo tudo errado, falando palavrão, fazendo o que não é bom. E eu pego e saio dali daquele meio, mesmo que vão falar, você isso, você aquilo, aquilo ali é o preço. Então, nós vamos ensinar as crianças que quando eles abrem mão da vontade deles, de fazer aquilo que eles querem fazer, eles estão o quê? Pagando o preço da salvação. Na terceira semana, nós vamos falar sobre pagou e não levou. Então, nós vamos falar que Deus, ele pagou o preço pela nossa salvação, dando o Filho dele. Ele deu o Filho dele por nós. Jesus, ele deu a vida dele por nós. E nós? O que nós estamos dando para Deus? Qual o preço que nós estamos pagando? Qual é a nossa parte? Ontem o bispo Adilson usou um exemplo na reunião das 7 da manhã, que eu achei bem interessante, que nós poderíamos usar também para ilustrar, né? Então, ele colocou um pastor aqui e um pastor aqui e ele no meio. Então, ele ali representando Deus. E ele falou que Jesus, ele fez a parte dele para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Antigamente, antes, né, de Jesus pagar o preço, nós estávamos como? Bem longe. Então, e ele aqui no meio, né? Então, quando Jesus morreu na cruz e deu a vida dele, ele fez o quê? A parte dele. E ele se aproximou aqui de Deus, nos dando a oportunidade de fazer com que esse caminho seja como? Mais próximo. Então, ele fez a parte dele, agora nós devemos fazer a nossa parte. Ele encurtou o caminho, porque antigamente Deus com Jesus estava onde? Estava aqui. Nós tínhamos que fazer o quê? Dar 2 passos para chegar a Deus. Mas não, Jesus encurtou esse caminho. Ele deu o passo dele e agora nós temos que dar o nosso passo para se aproximar dele. Mas muitos não querem fazer isso. Muitos não querem dar a sua vida, não querem sacrificar. Quer dizer, então Jesus, ele pagou pela nossa vida. Essas pessoas que escolhem não entregar a vida para Jesus e seguir de acordo com a vontade dele, Jesus pagou por ela, mas ele não levou. Quer dizer, aquela sensação que nós temos quando nós pagamos por algo que nós não levamos, Jesus também tem.
Ele tem até hoje, porque ele pagou pela vida de muitas pessoas que não querem entregar, que não querem, que falam, não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer a minha vontade. Mas terão também uma consequência, porque ele não nos obriga a fazer isso. Ele não nos obriga a dar esse passo. Mas se nós não damos esse passo, a gente também tem as consequências disso. E vamos finalizar, na terceira semana nós vamos falar sobre os lavradores mau, né? Também é uma parábola que nós podemos ensinar. Na primeira semana nós podemos usar assim, o livrinho das parábolas nós vamos poder usar na primeira semana, porque vamos falar das 10 virgens. Na segunda semana do tesouro. Na terceira semana sobre os lavradores mau, sobre o servo mau, que é o que nós estamos falando, né? Vai meio que calhar, vamos terminar de falar no eBay Books, e aí acho que na terceira semana entra falando sobre os lavradores mau, que foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, aquele senhor colocou aquelas pessoas, aqueles servos para cuidar do terreno dele, né? Do terreno dele. E enviou os outros servos dele para o quê? Receber a recompensa, que seria as uvas, a colheita das uvas, né? Mas os servos que estavam cuidando da vinha maltratou, humilhou e expulsou os lavradores enviados pelo Senhor da vinha várias vezes embora. Então, o lavrador fez o quê? Eu vou mandar o meu filho. Então, vai ser muito bom para as crianças terem esse entendimento. Eu vou mandar o meu filho. Então, ele mandou o filho dele e eles mataram o filho dele. E hoje é o que acontece. E lá diz, né? Qual é a recompensa que eles vão ter? Quer dizer, eles foram removidos da vinha e foram lançados para o mal. Porque eles fizeram mal para o filho do dono. Então, hoje acontece a mesma coisa conosco. Quando nós não aceitamos viver, não aceitamos aquilo que Deus tem nos dado, quando nós queremos viver do nosso jeito, nós também estamos agindo como esses lavradores maus. E para finalizar, na quarta semana de dezembro, nós vamos falar que a nossa alma ela é única. Nós só temos uma oportunidade nessa terra de escolher o Senhor Jesus. Nós só temos uma oportunidade. E por isso que nós temos que vigiar e orar para não perder. Não podemos perder essa oportunidade aqui na terra de escolher a Deus para que possamos ter a recompensa lá na frente da vida eterna. E vamos usar o exemplo do rico e o Lázaro, tá? E como tem tudo a ver com o tema que nós estamos aí trabalhando a nossa fé, da Fogueira Santa do Getsemane, eu gostaria de pedir para que vocês consagrassem esse azeite durante a oração das 10 da noite, né, 10h30, a peregrinação. Então, você que não assiste educadora por educadora, não precisa ser a coordenadora de unidade, consagrar um pote de azeite para dar para educadora, não. Cada educadora, cada aulinha, eu dou aulinha de quarta-feira, eu vou consagrar o meu azeite. E aí, você consagrou à noite, no dia que você vem dar aulinha, você unge as crianças com aquele azeite. Assim como você vai se ungir, você unge também as crianças com o seu azeite, aquilo que você consagrou na oração das 22h30 na TV com o Bispo Renato, tá bom? E vamos seguir nessa fé, pedindo a Deus para que eles entendam sobre o valor do sacrifício, que o que eles estão sacrificando não é nada diante daquilo que Deus tem preparado para eles. Paralelo a isso, aos ensinamentos que nós vamos passar em dezembro, como eu falei para vocês, nós vamos aliar ao filme O Peregrino. Tá aí a imagem para vocês verem. Esse filme está no Univer, vamos usar ele pelo Univer. E, gente, tá muito legal essa programação. Eu vou depois postar para vocês, mas eu não vou postar ele todo, olha, ele já tá completinho, para vocês terem uma ideia, são 20 e poucas páginas, porque esse cronograma,
ele vai de dezembro, ele vai iniciar, né, a partir vai ser no dia 14. Não na primeira semana, né? Nós vamos ter aí o eBay Books, ou o Memorize e Brinque, na primeira semana, e aí a partir da segunda semana, no dia 14, iniciamos então a nossa jornada junto com o peregrino. Exatamente, a gente vai ter o Memorize e Brinque no dia 7, e aí a partir do dia 14 nós iniciamos então a nossa jornada. Como que vai funcionar? Vocês, durante todos esses domingos, que vai do dia 14 até o último domingo, que vai ser o segundo domingo de janeiro, até o dia 18 do 1 de 2026, nós vamos fracionar o filme, porque esse filme ele é bem longo, por isso que eu pedi para vocês assistirem, porque quem assistiu percebeu quanto ele tem a ver com a nossa jornada, né? E como ele vai ilustrar bem para as crianças aquilo que eles estão aprendendo, se você, educadora, aplicar da forma correta, como nós estamos ensinando aqui. Então, nós vamos fracionar o filme, vai ter domingo que vai dar 15 minutos, tem domingo que dá 18, tem domingo que vai dar ali 17, mas é mais ou menos esse cálculo aí, entre 15 minutos até 24 minutos. Tá tudo explicadinho no cronograma que vocês vão receber, e nós vamos ensinar as crianças que nós, na nossa jornada, nós carregamos um fardo, que é o fardo do pecado. Todos nós, todos os seres humanos, ele já nasce com esse fardo, que vem de quem? Do pecado, do erro de Adão e Eva. Então, a gente traz conosco esse fardo do pecado, do que é errado. E o peregrino, ele descobre que, através do livro que ele lê, ele descobre esse fardo, ele descobre o porquê que ele vive como ele vive, porque ele carrega esse peso e ele vai em busca, então, de se livrar desse peso e da escravidão, porque mostra, né, na cidade que eles vivem, mostra que lá é uma escravidão, porque ela é governada pelo príncipe Apólio, né, o príncipe do mundo, e tudo a ver conosco. Porém, esse filme, ele tem vários significados, e por isso, as educadoras, após o vídeo, nós vamos ter uma dinâmica para que as crianças entendam as simbologias, entendam o que está sendo falado ali. Ele é um filme bem colorido, bem bacana, mas que para a criança entender, para a gente que já é da fé, a gente entende, mas para a criança não. Mas você sabe que mesmo a gente da fé, enquanto estava planejando o cronograma, eu assisti o vídeo mais 5 vezes. Eu amei esse filme. Então, é muito legal, vai ser muito rico para as crianças falar sobre isso. Então, como vai acontecer? Vocês vão passar o filme no domingo. Após o filme, vai fazer uma dinâmica bem rapidinha, é uma dinâmica super rápida para ilustrar aquele episódio. E depois vai ter o EBI Descubra, na qual nós vamos trabalhar com perguntas. Então, por exemplo, nas primeiras semanas, nós vamos fazer o EBI Descubra com os envelopes. Então, nós vamos programar ali um painel. Tudo isso vai estar para vocês lá no blog da EBI, tá, gente? Então, vai ter um painel com várias perguntas dentro do envelope colorido. E você e a criança, então, vai tirar a pergunta do envelope para poder responder. Nós vamos fazer a competição meninos e meninas. Eles gostam muito, né? Então, nós vamos fazer a competição de meninos e meninas. E para essa competição, nós vamos ter um caminho. Vou colocar aqui a fotinho para vocês verem mais ou menos como é. Esse pôster, esse mural que a gente vai enviar para vocês, nessa parte de cima, vocês vão colocar a imagem do episódio daquele domingo. E na parte de baixo, você vai colocar o grupo que ganhar. Então, vamos supor que foi o grupo das meninas que ganhou, então as meninas vão ter ganhado a primeira semana. Foi o grupo dos meninos, então os meninos ter ganhado a segunda semana.
E nós vamos chegar então ao final em janeiro, vendo quem foi o grande vencedor, os meninos ou as meninas. Então nós vamos ter essa competição aí por esses 6 domingos, e é onde vocês devem incentivar muitas crianças a participarem, a assistirem. Eu vou assistir na minha casa. Isso mesmo, assista na sua casa para você saber todas as perguntas, porque a nossa intenção é que, além deles assistirem na EBI, eles assistam em casa, porque quanto mais eles assistirem, mais eles vão entender. Então, por isso que nós vamos ter essa prática com o EBI Descubra. Então, na primeira semana, nós temos ali 12 perguntas, serão 12 envelopes, né? Então, vocês vão poder escolher ali entre os meninos e as meninas quem vai responder as perguntas. Mas antes de iniciar o filme, vocês devem usar de quê? De estratégia. Então, vocês devem na aulinha falar assim, gente, nós vamos ter uma competição. Quem será que vence? O menino ou menina? Aí eles vão, você põe aquele fogo neles. Então, eu quero só ver, mas para vocês acertarem, vocês têm que prestar atenção nos mínimos detalhes do filme. É importante vocês falarem isso, porque tem várias perguntas aqui que são assim, tem que prestar atenção, e esse é o nosso desejo. Aí na primeira semana você já fala, olha, inclusive domingo que vem a gente continua essa brincadeira. Será que os meninos e as meninas vão vencer? Se eu fosse vocês, eu chegava em casa e pedia pra minha mãe colocar o filme. Eu ia assistir tudinho, porque na semana que vem eu ia acertar todas as perguntas. Então, essa é a nossa intenção, fazer com que eles entendam, porque no filme são coisas riquíssimas, né? Então, como diz ali, ó, qual o nome da cidade que o cristão e os seus amigos viviam? Você vai fazer a pergunta, a criança vai responder e cada pergunta tem uma explicação. Então a criança vai dizer lá a cidade da destruição, não amaldiçoada, e você vai completar dizendo, não amaldiçoada representa o mundo em que vivemos. Então você vai completar, gente, olha, a cidade que o cristão vivia, que o cristão peregrino vivia, representa o mundo que nós vivemos. Vocês sabiam que esse mundo, o dono dele é o maligno? A palavra de Deus diz, esse mundo jaz do maligno. Porque quando Adão e Eva pecou, ele deu o quê? O poder para o mal. Então o mundo é dele, igual do cristão. Então quer dizer, nós vamos levar eles a refletirem. Aí tem uma outra pergunta que diz aqui, aí diz, né, quem comandava a cidade não amaldiçoada? Apolo e os supervisores, que representam o mal. Então, quando eles responderem, vocês vão falar, eles simbolizam o diabo, que é quem comanda o mundo. Depois, uma outra pergunta bem bacana que é sobre, aqui ó, sobre o que cristão conversou com sua esposa, sobre a cidade da luz e o fardo que carregava. E ali a gente vai explicar, gente, crianças, ó, a cidade da luz representa a cidade que Jesus está preparando para todos nós. Então a criança responde e você conclui. Durante todos os 6 domingos serão dessa forma. Então na primeira semana nós vamos ter o EBI Descubra, com as cores do envelope. Na segunda semana nós vamos ter o jogo da memória com imagens. Então vocês mostram uma imagem que vai ser a pergunta, que é aquilo que representa, e eles respondem encontrando a imagem que junta com aquela. Então é uma sequência, né? Aonde que o peregrino caiu? Aí mostra ele, né, como se ele fosse cair. Aí a criança vai falar, no pântano da destruição. Aí vem a imagem do pântano da destruição e vocês complementam, e vocês falam o que significa aquele pântano. De forma rápida, porque se você for fazer uma pregação para cada pergunta, não vai dar. Mas a gente colocou aqui algumas explicações rápidas que dá para vocês passarem para as crianças. Então, na terceira semana vai ser o caminho, vai ser o jogo da memória, né? Como eu expliquei para vocês. Aí, na terceira semana, eles vão fazer a corrida dos fardos. Eles vão ter que encontrar uma imagem que vocês vão falar do filme. Por exemplo, você vai falar lá a imagem... No momento que cristão pede auxílio e é atendido... Não, aliás, a pergunta é... Cristão entra pelo portão e recebe a ajuda do porteiro. Aí ele vai ver
ele vai procurar essa imagem. E na hora que ele te entregar, você vai então concluir. Mas segurando um saco na mão, né? Então, eles têm que procurar as imagens que você vai dar selecionada, segurando o fardo na mão e tentando achar com o outro. Quando eles acharem todas as imagens, eles soltam o fardo e aí eles vão e ganham a brincadeira. Essa rodada vocês vão poder fazer 2 vezes, tá? Essa brincadeira vocês vão poder fazer 2 vezes, porque são 5 imagens que eles têm que achar por rodada e são 10 imagens que eles vão achar. Na quarta semana, a brincadeira vai ser a armadura de Deus. Então, conforme eles respondem a pergunta, eles recebem uma peça da armadura. Então, recebe o capacete. Se vocês têm, por exemplo, tem lugares que já tem pronto. Se não, pode ser a imagem mesmo. Pega, coloca num cartãozinho a imagem do capacete e recebe. Só que tem que ser 2, né? Porque tem um menino, o grupo de menino e menina. E então, cada resposta que eles derem correto, eles recebem uma parte da armadura. Essa brincadeira, vocês também vão poder brincar com elas por 2 vezes, tá? Vão poder fazer a brincadeira 2 vezes, porque tem 12 perguntas. Caso não dê, você fala assim, aqui não vai dar tempo de eu fazer tudo isso, então você pode diminuir a quantidade, ver segundo a necessidade e adaptar segundo a necessidade de vocês aí na sua igreja. Mas é muito importante que vocês façam. Todo o cronograma vai estar lá no blog direitinho, a cada semana a gente vai estar postando. Eu não vou pôr tudo de uma vez, porque senão sempre tem aquelas que se perde, né? Aí pega uma brincadeira, põe num dia, põe no outro. Então eu vou soltar para vocês fracionadamente, tá bom? Para ninguém ficar perdido e se confundir aí. Mas nós vamos ter também a lembrancinha. A lembrancinha, no primeiro domingo, eles vão receber a bolsinha, que vai representar o fardo. Então, vocês podem, a gente vai colocar a sugestão no blog, né? Que pode ser aquele que nós já fizemos uma vez, aquela mochilinha de papel cartão. Vou colocar uma imagem aí para vocês verem. Como também pode ser esse aqui de EVA, ó, tá vendo? É uma bolsinha de EVA, quem conseguir. Quem não conseguir, não tem problema, faça de papel. O importante é que eles recebam a bolsa aonde eles vão colocar o fardo deles, porque a cada semana que eles fizerem, após a dinâmica, eles vão desenhar algo sobre aquilo e eles devem guardar o desenho dentro da bolsinha. Quando for no último domingo, eles vão entregar a bolsinha com o fardo deles, né? Com aquilo que eles vêm agindo de errado. Nós vamos pegar a bolsinha e vamos trocar pela lembrancinha. Essa lembrancinha ainda não tá totalmente pronta. Eu peguei tudo que eu tinha lá, não estava pronta ainda. A gente tá desenvolvendo. Mas a lembrancinha vai ser uma camisinha, uma camisa branca, tá vendo? Ó, representando as vestes brancas que nós recebemos quando o Senhor Jesus entra dentro de nós. E aqui vai um docinho. Nós vamos colocar o passo a passo lá para vocês também, dessa lembrancinha aqui. Bom, esse aqui é a atividade do peregrino. Durante o período nós vamos falar mais com vocês sobre o peregrino. Mas assim, faça com atenção, com carinho aí na sua igreja, porque eu tenho certeza que vai dar um resultado muito legal. Vai ser muito legal, nós vamos conseguir abrir a mente das crianças entendendo o porquê que ela vai pagar o preço, porque o peregrino, ele pagou o preço. Toda vez que ele errava, é como se o caminho dele atrasava, mas ele continuou. Então, tudo isso está explicado aqui no cronograma para vocês. E se vocês passarem para as crianças, com certeza vai ter muitas crianças aí na sua igreja que vai entender o valor da salvação dela. Até quero ilustrar que eles vão entender também o significado de morrer, né? A gente passou o último filme que nós tivemos aí no Cine Univer, do William, e eu perguntei para uma das menininhas aqui, né? Uma das nossas crianças, ela tem 6 aninhos, ela é muito inteligente.
E eu falei, e aí, você gostou do filme ontem? Você gostou do cine? Ela, eu não gostei, bem sério, eu não gostei não. Até a mãe dela pegou, deu um grito com o nome dela, falou, Ana! Aí ela olhou pra mim assim e falou, tia, eu não gostei, porque, tia, onde já se viu, o William morreu. Como que pode ele ter morrido depois de tudo que ele fez? Ele morreu. E a mãe dela falou, ai, dona Vivi, ela tá revoltada porque ele morreu. Eu já tentei explicar pra ela, mas ela não entende. Aí eu falei pra ela assim, não, ele não morreu. Você entendeu errado. Ele não morreu. Eu falei, não, ele não morreu. Você viu ele morrendo, mas ele não morreu. Ele viveu, porque quando ele morreu para esse mundo. Mas ele vive até hoje com Deus lá no céu, sabia? Ele vive até hoje. Há quantos anos já se passou e ele ainda vive? Ah, entendi. Aí ela entendeu. Então, vai ser bom, porque muitas crianças vão ter esse entendimento do céu sobre o preço que a gente paga aqui na Terra, mas que vai valer a pena, que o que a gente paga aqui na Terra é insignificante perto da recompensa que vai ter aqueles que perseverarem e aguardarem até o fim dessa jornada. Bom, depois disso, né, quero passar para vocês sobre o Memorize e Brinque. Então, no dia 7 de dezembro, teremos o Memorize e Brinque normal. Mas, em janeiro, quando for... Não tô aqui... Eu não tenho aqui o meu calendáriozinho de janeiro. Esse aqui é de 2025. Mas, em janeiro... O Memorize e Brinque de janeiro, ele vai ser mais rapidinho, tá? Ele vai ser mais compacto, porque nós vamos fazer o final em fevereiro, um Memorize e Brinque bem legal, devido a acabar a temporada. E em janeiro nós ainda vamos estar fazendo esse filme, vamos estar ainda trabalhando no filme. Então, por exemplo, você vai falar, ai, dona Vivi, eu não consigo fazer isso, fazer aquilo. Então, calma. A nossa prioridade é o filme do Peregrino. Inclusive, não vai ter Guardiões do Templo em dezembro, não vai ter Boys e Girls em dezembro, porque nós vamos focar no filme. Então, você vai iniciar a aulinha de forma rápida, não precisa falar detalhes, você vai fazer um compacto da aulinha da semana, como eu fiz aqui com vocês. Então, você vai fazer um compacto falando para eles e você vai falar. Durante a semana, vocês vão aprender mais sobre esse tema. Então, venha, você que não costuma vir, peça para vir. Incentive os pais a trazerem as crianças durante a semana para ouvir sobre o tema da semana. E você, então, dá prioridade à programação do Peregrino. Mas não deixe de falar sobre o tema da semana com as crianças. Combinado, gente? Então, faça um compacto. Faça uma aulinha objetiva sobre o tema da semana e depois vá para a programação do Peregrino. Então, em janeiro, no Memorize e Brinque, nós vamos estar falando do Peregrino, então a gente vai fazer um compacto mais sucinto, vamos dar só a premiação para as crianças que memorizaram, enfim. Em fevereiro a gente vai fazer algo bem legal. Para esse mês, a lembrancinha tá aqui, né? A medalha, como eles estão acostumados. A lembrancinha vai ser postada também lá no blog. É um copinho de sobremesa com a tampa e dentro tem as balinhas, o docinho. Então, elas vão estar postando lá no blog da EBI. Fiquem atentas lá com o que vai ser postado. Temos aí o EBI Books do Filho do Dono, né? Dia 26 e 3 ainda, então quem já tá aí fazendo o Books, quero deixar um alerta. Eu vi nas redes sociais, nas mídias que vocês mandaram pra gente, que algumas de vocês já deram uma uvinha, já deram gelatina, e não era para dar, era no último domingo, no último dia. Então, se você deu no primeiro, já era, não precisa dar no segundo nem no último, ok? Então, quem já deu, então agora continuem a sua aulinha aí, tá? Não tem problema você ter dado, não. É só para vocês entenderem que não é toda quarta-feira que é para dar. Então, já deu, se você já deu aí na sua igreja,
prontinho, finalizou ali. Quem ainda não deu, pode dar no último domingo, ou a uvinha ou a gelatina. Ou um ou outro, tá bom? E aquilo que todos vocês têm me procurado, me perguntado e me pedido, que é sobre o final de ano. Né? Vivi, como vai ser o final de ano? Como vai ser o final de ano? Bom, vamos lá. Final de ano, nós vamos seguir aquilo, dando uma continuidade sobre as escolhas, mesmo porque durante o mês de dezembro nós também estamos falando sobre escolha, aqueles que escolhem fazer a vontade de Deus, quer dizer, aquele que escolhem deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Então nós vamos dar continuidade e vamos usar o Miguel, né, para divulgar aí o livro do Miguel e as escolhas. Vocês vão receber uma sugestão de fantoche, que é uma continuação, eu coloquei ali, né, o retorno do Miguel. E nessa continuação, no Dia das Crianças, no fantoche, o Miguel falou sobre a criação. E nesse episódio, nesse teatrinho de fantoche, ele vai falar sobre a criação e o sacrifício de Jesus, tá? Então, vai ser ali ainda com o tema o sacrifício de Jesus. Então, faz aí um teatro bem legal, bem bacana, para as crianças entenderem bem, né? E podem usar o Miguel na decoração. A decoração aqui no templo, as meninas estão para usar ali o azul metalizado, né? Ou prata, ou vocês, né? É aquela decoração de Natal que a gente tem. As meninas vão fazer, eu vou colocar para vocês o que a gente vai fazer aqui, mas não precisam ficar presas aqui ao templo, né? Desde que vocês façam uma coisa sucinta, uma coisa assim bonita. Às vezes a educadora quer colocar tanta coisa e aí acaba que fica feio, né? Lembre, menos é mais. É um mural com uma coisa pronto. Não precisa fazer muita coisa. E às vezes quer colocar toda a cor de bexiga que tem no mundo e não fica legal. Então, vamos fazer algo simples, mas bonito, né? Então, você pode optar aí nas cores de prata, metalizado prata e azul. Azul claro fica muito bonito, metalizado azul claro. Você pode usar o rosé com o dourado com azul. Então, fica muito bonita essas coisas. Nós vamos disponibilizar também, eu tô aguardando a Uni para me enviar, essa imagem aqui. Nós vamos pedir, eu pedi 3 educadoras, né? Então, quem já recebeu a folhinha de dezembro aí já viu, né? Vai ter essa educadora e mais uma morena e mais uma que vai vir. E também essa imagem aqui da turminha desejando aqui, ó. Deus abençoe 2026, tá? Eu vou estar disponibilizando essa imagem para quem quiser fazer banner, quem quiser aumentar, né? Banner assim, não é banner. É aumentar na folha de sulfite e fazer as imagens ali para decoração. O lanchinho, o que vai ter de lanchinho? Bom, o lanchinho a gente pode usar aquilo que temos de habitual: pipoca salgada, biscoito de polvilho, o lanchinho habitual que a gente tem do maisena ou salgado, ou também você pode estar usando o biscoito waffle, né? Pode estar usando o biscoito waffle. E dentro da lembrancinha você pode estar usando o marshmallow, bala de goma, balinha normal, pipoquinha, aquela vermelhinha, né? Pirulito, só, já deu, tá? A lembrancinha vai ser esse potinho, aqui tem marshmallow. Ó, esse azul aqui de bexiga fica muito bonito na decoração. E dentro vai um joguinho da memória, relembrando tudo que eles aprenderam durante o mês de dezembro, tá? Vai ter um joguinho aqui da memória que a gente vai disponibilizar lá para vocês também. E é isso, né? Assim vai ser o nosso mês de dezembro para as crianças. Espero que vocês consigam fazer com que as crianças tenham uma memória afetiva magnífica desse final de ano. Se apliquem em fazer o melhor dentro das suas condições. Façam o melhor
dentro das condições que você tem aí na sua igreja. Mas não deixe de fazer, né? Ainda que seja de forma simples, com certeza tem alguém aí na sua igreja que tem o celular, que tem o Univer e pode emprestar para você poder passar. Tem um iPad que pode emprestar para você fazer o trabalho com as crianças com o filme O Peregrino. Nós vamos estar disponibilizando tudo no blog para vocês, tá bom? Deus abençoe a todas. Até a próxima. Tchau, tchau.